Olá, cursista! Sou o professor Álvaro Nunes, do curso técnico em Multimídias, da disciplina Produção da Imagem Digital. Estamos na nossa segunda competência, que é produzir e manipular imagens digitais, levando em consideração seus usos nos projetos gráficos. E falar de imagem digital, nessa segunda competência trataremos do nosso poderoso software de edição de imagens, o GIMP. Nessa videoaula você vai aprender alguns detalhes técnicos desse maravilhoso software livre, GIMP. Vai ver também as ferramentas de seleção e vamos fazer duas atividades práticas. Você vai ter que fazer no seu computador ou no computador do Polo. Vamos treinar como clarear os dentes de uma foto e também vamos tentar mudar os olhos, a cor dos olhos de uma modelo. Falando um pouquinho sobre o GIMP, antes de a gente começar na parte da mão na massa, a parte prática, o GIMP ele é um software livre, gratuito, de edição de imagens rasterizadas, ou seja, ele trabalha com mapa de bits, ele não trabalha com vetor. Pode até conseguir fazer alguma coisa, converter para vetor, mas ele não é específico para vetor. Vetor são outros softwares que vocês vão ver no decorrer do curso. Então a gente vai trabalhar com imagens baseadas em pixel. Ele é semelhante ao seu grande concorrente, que é o Adobe Photoshop, o Photoshop. Só que o Photoshop ele é um software pago e um pouco salgado o preço. Em termos de funcionalidade, o GIMP não deixa nada a desejar e ele é um software aberto. Isso possibilita também você ter o suporte de uma grande comunidade que desenvolve plugins, que são, a gente vai ver mais na frente, que são alguns acréscimos que é feito pela comunidade ou até mesmo pela empresa que o produz. Os recursos do GIMP, que é um software tão poderoso, tão usado no mundo inteiro, então a gente selecionou os 7 mais importantes recursos que ele tem, que não deixa a desejar com nenhum outro software comercial. Ele trabalha em camadas, e essas camadas que você pode intercalar uma sobre a outra, permite que você organize e deixe o seu trabalho mais flexível, principalmente na parte quando você precisa mudar um canal, mexer com saturação, e mexer com brilho e colocar uma camada e remover um fundo. Então é importante trabalhar com camadas. Então os softwares profissionais hoje todos trabalham em camadas. As ferramentas de seleção, ele tem diversas ferramentas de seleção. Ferramentas de seleção como a varinha mágica, a seleção em forma de laço, a seleção a mão livre. Isso permite assim mais flexibilidade para você na hora de você selecionar parte da imagem, também na hora de você corrigir o rosto de alguém, vai dar um acabamento melhor. Um exemplo, você vai tratar uma imagem, tirar uma espinha de uma foto, vai dar uma melhorada na cor. Então essas ferramentas de seleção é uma mão na roda. Correção de cor e tonalidade também tem muitos recursos para ajustar cor, tonalidade, brilho, contraste da imagem, o ajuste de curvas, que você tem um trabalho de foto, você tem um arquivo, você pode ter uma ótima câmera para fazer a captura, mas você precisa também fazer o tratamento posterior dessa imagem. Então, o GIMP tem as ferramentas ideais. Vamos para o próximo recurso. Também tem uma infinidade de pincéis e recursos de desenhos, que vai desde ferramenta de desenho até ferramenta de criação de ilustrações e gráficos. Filtros e efeitos, diversos efeitos que podem ser aplicados, incluindo desfoque, nitidez, luz, sombra e muitos outros. Você pode pegar uma luz muito dura na imagem ou uma luz difusa, e você pode também ajustar essas sombras com essas ferramentas que o GIMP tem. Ele suporta diversos formatos de arquivos, arquivo PSD, PNG, JPEG, GIF e outros. E os plugins, né, que permitem que o usuário possa expandir as funcionalidades do software. Alguns softwares pagos também têm plugins, mas a vantagem é que esses plugins aí você consegue todos de graça pela comunidade, os softwares pagos não. E quem usa o GIMP? Apesar dele ser um software livre, ele é usado por muitas empresas de grande porte. Um exemplo disso é a DreamWorks Animation, que é uma empresa de animação que usa o GIMP para editar suas imagens rasterizadas. Então, antes de você fazer um 3D ou um personagem de um videogame ou um personagem de um filme 3D de uma animação, muitas dessas empresas preferem o GIMP para fazer essa primeira parte da imagem. Mas por que o software livre? Porque o software livre ele tem uma gama de potência maior, que ele não é tão pesado. Você pode usar
em computadores leves, computadores do polo, e imagine você usando num grande servidor. Então você tem mais capacidade de memória livre para o seu trabalho. A Sony também é uma empresa muito forte, ela usa o GIMP para criar materiais promocionais na área de marketing. Agora falar um pouquinho sobre as técnicas de seleção. Bom, na hora que você vai fazer um trabalho no GIMP, um exemplo, vamos fazer um clareamento dos dentes ou mudar a cor dos olhos de um modelo dentro de uma foto, não existe uma forma correta, uma forma, digamos assim, padrão para fazer. Você tem várias ferramentas e com essas várias ferramentas você pode conseguir fazer a mesma coisa de maneiras diversas. Então não existe um caminho único. Então ele lhe dá uma grande capacidade de você fazer de várias formas diferentes o mesmo trabalho. Então vai caber da habilidade do usuário em desenvolver essas técnicas. Vocês podem encontrar diversos tutoriais na própria internet ou na comunidade do GIMP, ensinando como trocar a cor dos olhos, como clarear os dentes, qual a técnica que você vai usar. Vai depender do trabalho que você precisa, da qualidade ou da velocidade que você precisa ou do tempo que você tem para entregar esse trabalho. Você pode usar camadas, usar máscara, mas um conselho que eu dou para você, cursista, use as técnicas simples nesse primeiro momento para que você possa desenvolver suas habilidades. É feito quando você, um exemplo, quer aprender a tocar um instrumento, aprender a tocar um violão. Não adianta você querer fazer logo a parte de uma orquestra, você vai querer aprender uns acordes simples e esses acordes simples você vai treinando, treinando, até você conseguir tocar músicas maravilhosas com pequenos acordes. A mesma coisa, o GIMP ele fornece vários acordes, por assim dizer, várias ferramentas que você pode fazer de maneiras diversas. Mas eu aconselho você a usar sempre as ferramentas simples. À medida que você vai pegando a habilidade, aí você vai desenvolvendo aquela técnica base que você tem e aprimorando ela. Ok? Para clarear os dentes. Para clarear os dentes numa foto, existem várias maneiras, mas uma bem simples é você trocar o modo da tela do GIMP lá, do modo normal, e você ir no menu no modo saturação HSV e usar a ferramenta de pincel Hardness. A saturação no modo HSV indica o grau em que uma cor pura é diluída com branco. É uma medida que é em forma de escala, de 0 a 100. Uma saturação de 100% significa que a cor é pura, ela não tem branco misturado. E à medida que você vai diminuindo essa saturação, até chegar em 0, aí essa cor ela vai deixar de ter brancos diluídos, ela vai chegar a uma tonalidade bruta de cinza. Então o ideal é chegar a uma saturação média ali. Então você pega uma foto onde tem os dentes do sorriso, né? E você quer clarear o dente, então você vai usar uma saturação média. O bom de usar esse recurso é que você não precisa ter cuidado de borrar com um pincel. Então, vamos fazer mão na massa, vamos abrir o GIMP e fazer uma atividade de trocar a cor dos dentes. Vamos lá? Vamos precisar de uma imagem modelo. Fui aqui no site Pixabay e baixei essa imagem gratuita, que ela é perfeita para o que a gente precisa. Inclusive tem uns dentinhos aqui amarelo para a gente poder trabalhar legal aí o clareamento. Vamos abrir a imagem. Observe aqui, segurando aqui a tecla Ctrl e com o scroll do mouse para cima, a gente dá um zoom. Tá vendo aqui que tem um dentinho amarelo bem vermelho, né? Bem escondido. Vamos duplicar agora na direita aqui, duplicar essa camada. Duplicar. Camada, dupliquei. Vamos trabalhar com a cópia. Zoom. Vamos lá. Vamos agora aqui, próxima camada em cima, o modo normal de exibição. Vamos lá agora ver o modo, desce aqui, lá para baixo, saturação HSV. O pincel, cliquei no pincel, deixar o pincel com essa dimensão aqui, hardness 0.75, tamanho 51, proporção 0, ângulo 0, espaçamento 10, dureza 45, força 18. Vamos lá dar um zoom. Vamos começar com o dente lá de detrás. Observe que esse é o modo mais fácil que tem. A gente vai diluindo a cor, a saturação da cor pura. Vamos diluindo ela lá, diluindo, diluindo. Eu não perco o brilho. Tá?
eu vou clicando e soltando para não ficar um clique contínuo, porque se eu precisar voltar Ctrl Z, eu não perco todo o trabalho. Se eu fizer um clique contínuo e precisar voltar por um erro, eu volto todo o trabalho que eu estou fazendo com a ferramenta. Parei aquele dentinho lá atrás, parei esse dente aqui também. E você pode fazer isso com mais calma, né? Eu estou fazendo aqui rapidamente por causa do tempo, mas você pode fazer bem tranquilo, ok? Vamos agora tirar o zoom para você ver como ficou. Clico aqui no olhinho da camada para ver como era antes, como ficou, como era antes, como ficou. Viu que essa é a forma mais simples que tem e mais produtiva para fazer esse clareamento. Claro que existem outras técnicas, mas essa é suficiente para ter um trabalho rápido. Vamos clarear mais um pouquinho para você ver. Solto o mouse, clico, arrasto, solto o mouse. Vou fazer aqui esse incisivo, esse dente incisivo, a gente tem uma visão melhor. Tiro o zoom, antes, depois, antes, depois, antes, depois. E aí, cursista, viu como é fácil usar esses recursos? Você usando esse pincel para suavizar a cor dos dentes e você vai conseguir ótimos efeitos. Claro que existe uma outra infinidade de formas de fazer esse mesmo trabalho. Agora, o interessante é que você faça devagar, com calma, para que você vá pegando destreza com o mouse. Se você já é profissional da área e usa outros softwares, você também pode tentar fazer a mesma coisa que você faz com os outros softwares com o GIMP. Ele não deixa nada a desejar, como você viu. Agora, a mesma técnica que a gente vai usar para trocar a cor dos olhos da modelo, o modelo, se não me engano, a foto que a gente tem, o modelo tem uma cor castanha, mais cor de mel, e a gente vai transformar esses olhos num tom de verde esmeralda. Essa mesma técnica pode ser usada também para fazer o clareamento, mas agora a gente vai usar a ferramenta elíptica de seleção. E depois que a gente fizer o uso da ferramenta elíptica, por quê? Porque vai sempre vazar a, a íris dos olhos, né, do globo ocular. Então, a seleção não é perfeita. Então, o ideal é que você selecione sobrando as arestas, a gente vai aparar as arestas e depois a gente vai cortar, subtraindo a seleção para tirar os excessos. Essa técnica é muito utilizada, mas você pode dizer, eu poderia usar logo a ferramenta que faz esse seleção à mão livre ao invés de usar a seleção elíptica. Sim, mas a vantagem de você usar a seleção elíptica é que você já seleciona o objeto ovalado ou circular e depois você pode subtrair e usar o outro pincel. E depois você vai somente na matriz da cor que você quer alterar e você vai mexendo entre o brilho, luminosidade, na matriz de saturação, ok? Vamos fazer esse teste agora? Convido você a abrir lá o seu GIMP e seguir meus passos. Mãos à obra, vamos lá? Para essa atividade de trocar a cor dos olhos, a gente vai precisar de um modelo. Novamente eu vim aqui no site Pixabay, baixei uma imagem free. Vamos agora abrir a imagem no GIMP. Vou deixar essa imagem disponibilizada lá no portal, lá no AVA. Abriu novamente, agora vamos duplicar essa camada para que a gente possa ter o antes e depois. Vamos trabalhar com a cópia. Tenta enquadrar o máximo possível o olho, dar um zoom com novamente o scroll do mouse para cima e para baixo. Vou pegar agora a ferramenta de seleção elíptica. Tá? Seleção elíptica. Por quê? Porque aí eu ganho tempo para selecionar o olho. Como ele é meio ovalado, eu vou aqui nos cantinhos, nas quinas e posso fazer as alterações nas quinas. Tento enquadrar o máximo possível o olho e depois eu vou subtrair essa seleção. Essa técnica que eu vou usar, eu vou subtrair. Então agora eu vou pegar a ferramenta de seleção à mão livre. Claro, com o tempo você pode fazer toda essa seleção à mão livre, mas eu estou usando a seleção elíptica para ganhar tempo. Vamos agora na ferramentinha do laço aqui, seleção à mão livre, clico nela e observe que eu tenho que dar o comando subtrair da seleção. Fazer uma inserção, subtrair da seleção atual, porque agora quando eu for arrastando aqui, depois que eu terminar,
Isso aqui vai ser uma subtração da seleção atual. Em casa você pode fazer com mais tempo, com mais precisão. Aqui eu vou fazer rápido para ganhar tempo e ver a ferramenta. Feito isso, aperto Enter e eu subtraí da seleção atual. E agora, com ele selecionado, vamos agora em cores. Em cores eu vou escolher o comando matriz de saturação. E aqui você pode escolher uma cor específica para fazer a mudança. Eu vou logo na matriz inteira, mas você pode escolher um tom. Vou deixar o olho aqui verde esmeralda. Posso baixar a luminosidade e mexer na saturação também, ó, deixar um pouco mais escuro, mais claro. Vamos lá. Mexer nesse tom aqui, nessa cor específica. Ok, dá um OK. E agora, antes, depois. Tirando o zoom para ver o resultado final. Resultado final, como está olhando aqui. Muito bom, né? Em casa você pode fazer com mais precisão, mais tempo. Antes, depois, um verde esmeralda. Viu que dessa forma é bastante prático? Quanto mais zoom você der na imagem, mais perfeição vai ficar a sua troca da cor dos olhos. Agora, claro, você precisa ter resolução na imagem. E você, com o tempo, vai dando zoom, e você consegue ali uma precisão muito grande. E dessa forma como a gente fez, da forma corrida, você vê que dá para enganar. Dá para enganar, mas se a pessoa pegar e der um zoom, vai ver algumas arestas ali que a gente não conseguiu fazer. Por quê? Porque é um serviço que demora um pouquinho de tempo. Claro que quando você estiver trabalhando profissionalmente, você vai pegar a habilidade e você vai fazer isso com mais calma. Vai ser bem tranquilo, você vai ter aí uma quantidade de tempo bom para poder trocar a cor dos olhos. E não é o nosso caso, a gente teve pouco tempo, por isso que também a seleção foi assim, dessa forma. Gostou? Então, espero você lá no ambiente, poste suas dúvidas e fica o desafio. Tente fazer essas mesmas atividades que a gente fez, clarear os dentes e trocar a cor dos olhos com outras ferramentas de outra maneira e poste lá no ambiente suas dúvidas, o que você achou, o que é que você está achando de trabalhar com GIMP. E aguardo você na nossa próxima videoaula. Muito obrigado a todos.